capítulo 4, versículo 31. Naquele tempo, antes da cruz, os demônios ainda dominavam o império das trevas, ainda agiam como espírito nos ares. E diante de pessoas que estavam possessas desse demônio, Jesus demonstrou que ele tinha poder sobre todas as forças do inferno. Então, Lucas capítulo 4, versículo 31 em diante. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhes fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, ele sai. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Outra coisa interessante. Hoje não tem mais pessoas possessas. Tem pessoas que são demônios revestidos de carne. Mas não existe mais fulano que está com demônio, manda sair, né? Mas se existisse, porque da cruz para cá muda todo o panorama espiritual do mundo, até a cruz era o império das trevas. Da cruz para cá, o reino do Filho do seu amor. Expulsou o valente, amarrou o mais valente, né? Expulsou o príncipe desse mundo, colocou os demônios em algemas eternas. Então as forças do mal não podem mais agir como agiam até a cruz, como espírito nos ares. Não pode mais. Mas se existisse, você viu como é que essas seitas que diz que todo mundo tem demônio, tudo é o demônio, tudo é o diabo, como é que eles fazem? Pega o sujeito pela cabeça, balança, esse demônio em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. No outro dia a pessoa volta, está lá o tal de demônio de novo. Tem gente que está há 30 anos se libertando. É pior do que comprar casa naquela época do BNH, né? Era BNH? É BNH, né? Você comprava para pagar em 60 anos. Morria e não pagava, e não se tornava proprietário. Tem gente que está há 30 anos se libertando. Não se liberta nunca. Quando tem uma dor de cabeça, vai para o pseudo-pastor. Pastor, é uma coisa estranha, uma dor aqui. Isso é o rabinho do capeta que ainda está aí. O rabinho do demônio que ficou, sai rabinho. Quer dizer, o demônio saiu e deixou o rabo. Aqui o cara estava mesmo possesso. Uma só ordem: sai deste homem. Saiu, acabou o problema, liberto de uma vez e para sempre. Onde essa gente foi buscar essa coisa de libertação em suaves prestações semanais? Né? No Evangelho segundo Lúcifer. Bom, voltando em Mateus capítulo 8, Jesus mostrou que ele era o Senhor que está no controle de todas as coisas, que ele tem poder sobre a natureza. Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos, vamos morrer! Aí Jesus perguntou: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Você já imaginou isso aí? Ventos! Para! Vento de 200 km por hora na tempestade. Ventos. Ondas gigantes.
mar, se acalmem. O mar, na hora. E fez-se grande bonança. Qual é a tempestade que está hoje atingindo a tua vida, hein? Qual é a tempestade? Está aqui o Senhor que acalma as tempestades. Seja ela qual for. Uma doença, um problema financeiro, um problema sentimental, um problema de casamento, problema com o filho. Está aqui o Senhor que tem poder sobre todas as coisas. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o homem acha que tem poder para não obedecer, que tem livre-arbítrio, que Deus tem que submeter ao homem. Que coisa, hein? Então, todos esses milagres que o Senhor Jesus realizou, todos esses prodígios, todas essas maravilhas, ele estava demonstrando o poder que ele tem de anular definitivamente todos os efeitos que o pecado de Adão passou a exercer sobre o homem e sobre a natureza. Aqui. Agora, eu quero também que você perceba que os milagres também tiveram lugar de destaque no ministério dos apóstolos. Com que objetivo? Provar que aqueles homens eram verdadeiramente escolhidos por Deus para lançar o fundamento da igreja. Por isso os apóstolos também fizeram grandes milagres. Foram homens completamente especiais. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então era preciso que eles fizessem coisas extraordinárias, como Jesus fez, para que ninguém tivesse dúvida que eles eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Que eles foram os escolhidos, que eles tinham autoridade para lançar o fundamento da igreja. Amém? Efésios, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Você sabe por que isso? Porque naquele tempo, irmãos, haviam muitos falsos apóstolos. E as pessoas ficavam confusas, sem saber quais eram os apóstolos verdadeiros, quais eram os apóstolos falsos. Porque era apóstolo de tudo quanto é jeito, à torta e à direita. No meio de um mundo de falsos apóstolos, como é que os verdadeiros apóstolos poderiam provar que eles eram os legítimos? Que eles eram os verdadeiros? Paulo responde isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Veja, os sinais, os prodígios, os poderes miraculosos que os apóstolos apresentaram, tinham um propósito bem definido. Qual era? Provar que eles eram legitimamente os homens que Deus havia escolhido para lançar o fundamento da igreja. Aqui. Homens especiais para um momento especial, para um período especial. Então os apóstolos foram homens que receberam de Deus uma posição extremamente importante, de muita honra. E essa posição de apóstolo não foi concedida a nenhum de nós. Eu não recebi, você não recebeu, homem nenhum mais recebe, foram só aqueles 12.
Por isso que não pode ter apóstolo no dia de hoje. Isso é uma fraude. Isso é uma farsa. Fundamento só se lança uma vez. Amém? Por exemplo, vamos voltar em Mateus 10. Mateus capítulo 10. Marque aí. Versículo 8. Ele escolhe os primeiros apóstolos e diz, no versículo 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça. Irmãos, essas palavras aqui, Jesus proferiu somente àqueles apóstolos. Ele não proferiu a nenhum de nós. Como é que ele vai dizer para a gente expulsar demônio, se não tem mais demônio para expulsar? Ele não nos deu essa posição de destaque que ele dá a esses homens aqui. Mas quantas vezes eu vejo os pastores usando esse versículo, dizendo que essas palavras também foram dirigidas a mim, foram dirigidas a você, que nós temos o poder de fazer a mesma coisa que Jesus fez, de fazer a mesma coisa que os apóstolos fizeram. Ah, mas Jesus disse, aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores ainda farão. Que obras? Tem que estudar, saber qual é o sentido da palavra no grego. Era no sentido da obra missionária. Fará obras maiores do que a que eu estou fazendo agora. Logo depois, os apóstolos fizeram obras muito maiores. Hoje se faz muito maior. Hoje você alcança milhões de pessoas pelo rádio, pela televisão, pela internet, tudo quanto é meios, coisa que Jesus não teve no seu tempo. Aí eles dizem, não, é no sentido de fazer milagre. Ah, é? Ah, é, bonitão? Fará obras maiores do que Jesus fez? Você conhece alguém de Jesus para cá que tenha pego 5 pães e 2 peixes e alimentado 20 mil pessoas? Você conhece algum homem que tenha ressuscitado um morto depois de 4 dias sepultado, já cheirando mal, já a carne apodrecendo? Você conhece algum pastor na face da terra que tenha andado em cima das águas? Manda um picareta desse andar. Ora, curar dor de coluna, fazer essas picaretagens, qualquer um faz. Padre Quevedo faz melhor. Faz melhor. O cara está lá com o braço mirrado, secado, sem braço, parece braço. E o braço aparecer perfeito. Quem faz isso aqui? Nós, da graça de Deus, nós cremos nos milagres de Jesus. Nós cremos que Ele tem poder para operar sinais, para operar maravilhas, para operar prodígio. Nós cremos em tudo isso aqui que Ele realizou. Mas nós não podemos, irmãos, apontar para aquilo que o Senhor fez no passado como prova de que Ele tem de fazer a mesma coisa hoje. Podemos fazer isso. Se fosse assim, Deus era obrigado a manter intacto a nossa roupa, os nossos sapatos. Como Ele fez com o povo de Israel no deserto durante 40 anos. Não se gastou o sapato, a sandália, a roupa não se estragou. Viveram 40 anos com a mesma roupa, o mesmo sapato, não gastava. Teria que fazer o mesmo. Ou não? Outra coisa importante. O que é que nós podemos dizer daqueles versículos que quando você lê, parece que eles estão garantindo que toda oração que eu faço a Deus,
Deus vai ter que responder. Por exemplo, livro de João, vamos lá. João capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tem outros. São promessas maravilhosas de Deus, mas que apresentam um problema. Qual o problema, pastor? O problema, meu irmão, é que existe no mundo inteiro, em todo o planeta Terra, milhões e milhões de cristãos, milhões e milhões de filhos de Deus, gente absolutamente temente a Deus, gente que vive uma vida de retidão diante de Deus, que oram a Deus com fé, em nome de Jesus, que clamam, que pedem uma porção de coisas e não são atendidos. Ou não tem? Quem aqui não já orou a Deus pedindo alguma coisa que Deus não deu? Eu já cansei de pedir neres. O que é que a gente faz então com um versículo como esse aqui? Quando a pessoa diz, olha, para lá, pastor. Jesus disse, tudo que eu pedir a ele em nome dele, ele fará. E eu tenho pedido, já estou quase morrendo e ele não responde. Como é que a gente diz para a pessoa? Por isso, que quando se ensina ao povo de Deus, que nesses versículos aqui, Jesus está garantindo de que todas as nossas orações serão atendidas, isso acaba gerando problemas graves. Isso acaba gerando frustrações tremendas. Então, como é que nós podemos entender isso aí, pastor Carlos Magno? Em primeiro lugar, para você entender isso aqui, você precisa reconhecer a soberania de Deus. Essa expressão, em meu nome, significa tudo aquilo que eu pedi a Deus tem que estar de acordo com os propósitos e desígnios de Deus para a minha vida. Esse é o sentido em meu nome. De acordo com o meu propósito, de acordo com os meus desígnios.